Olá, eu sou Igor, José Igor, eu sou enfermeiro, sou graduado pela Universidade Federal do Vale do São Francisco, sou especialista em emergência e gestão em saúde e atualmente sou professor substituto da Universidade Federal do Vale do São Francisco nas áreas de saúde do adulto e paciente crítico. Desejo a todos uma boa apresentação, fiquem calmos, tranquilos, espero que sejam tão proveitosas quanto as apresentações de ontem. Um abraço a todos. Iniciaremos com o resumo do código SIMUS 150. Antes de tudo, o professor tem alguma consideração a dar? Não tenho considerações, né? Seguindo a norma do evento, vocês têm 8 minutos para a apresentação, após isso a gente abre para os questionamentos. Gostaria de deixar à vontade também os demais colegas que estão na sala para fazerem questionamentos, elogios ou ponderações sobre o trabalho, caso julguem necessário. Então, pode começar o trabalho do código 150 e boa sorte a todos. Boa tarde, estão me ouvindo? Sim. Sim, Beatriz, te ouvimos. Pronto, estão me vendo? Também. Pronto, eu vou começar o compartilhamento de tela agora, tá? Vocês só me sinalizam, se conseguem visualizar direitinho, que a gente inicia. Estão visualizando? Vai começar agora, Beatriz, a tua apresentação. O compartilhamento foi ativado. Já conseguimos ver a teu slide. Boa tarde, boa apresentação. Pronto, obrigada. Boa tarde, gente. Meu nome é Beatriz, eu sou aluna do curso de enfermagem do Centro Universitário Unifavip-Widen, em Caruaru. E esse trabalho tem como título Simulação Realística com Metodologia de Ensino para Urgência e Emergência em Enfermagem, um relato de experiência. Bem, nós temos observado, tem se notado cada vez mais a associação de metodologias de ensino tradicionais associadas a metodologias de ensino inovadoras, que retirem o aluno da posição de ser somente ouvinte, somente receptor do conhecimento, e o coloquem como ativo no seu processo de ensino e de aprendizagem, de aprendizado. Isso tem sido observado cada vez mais no contexto das disciplinas da área da saúde, mas com ênfase maior em urgência e emergência. E a exemplo disso, a gente tem notado, principalmente, a utilização da simulação realística no contexto do ensino. E a simulação realística é uma ferramenta que proporciona um ambiente seguro, né, no qual o aluno, o discente, ele torna-se capaz de aplicar as suas habilidades, aplicar o conhecimento que foi aprendido, muitas vezes de forma teórica, em sala de aula, tendo a oportunidade de aprimorar as suas habilidades técnicas, as suas habilidades de comunicação. E nessa perspectiva, a gente tem a construção de um profissional coordenador do cuidado, né, um profissional capaz de exercer a consciência crítica, reflexiva diante do paciente, do contexto que ele está inserido, através de uma vivência prática, né, a fim de que ele possa oferecer aí uma assistência segura, fundamentada em evidências técnico-científicas. Portanto, o objetivo desse trabalho foi de descrever a importância da simulação realística como ferramenta de ensino dos conteúdos da disciplina de urgência e emergência durante a graduação em enfermagem. Quanto à metodologia, é um relato de experiência de caráter descritivo, baseado na vivência das discentes por meio da disciplina de urgência e emergência no semestre letivo de 2019.1, durante o turno da manhã, né, no Centro Universitário do Vale do Ipojuca, Unifavip-Widen, em Caruaru. Na ocasião, foi apresentado pela docente ao grupo um caso clínico, né, no qual envolvia uma vítima de perfuração por arma branca, que também apresentava um traumatismo crânioencefálico, TCE, e uma fratura exposta em membro inferior direito, e que posteriormente veio a evoluir aí com uma parada cardiorrespiratória. E aí, no momento, foi preciso se utilizar de condutas para prestar todo o atendimento necessário a essa vítima.
Como resultados, nós encontramos que o grupo, né, submetido à simulação realística, precisou desenvolver um raciocínio clínico ali contextualizado, a partir do caso clínico que foi apresentado, para que eles pudessem obter uma ação rápida, ágil, competente, na questão da separação dos materiais que poderiam ser possivelmente utilizados no atendimento, relacionando isso às condutas que poderiam ser realizadas no momento da primeira abordagem, da segunda abordagem, e se dirigir rapidamente até o local onde a vítima se encontrava, né, onde o ocorrido tinha acontecido. E aí, na abordagem do paciente, foram aplicados os protocolos, as habilidades aprendidas previamente, tanto por abordagem teórica no contexto da sala de aula, como nas monitorias, que também envolviam, durante o semestre, a realização de simulações, né, já preparando o grupo para essa prática, que viria a ser avaliativa, e as abordagens das condutas disseram respeito principalmente à avaliação primária do paciente, né, a avaliação inicial ali, o XABCDE, e posteriormente a avaliação secundária também, aquele exame físico mais detalhado, quando a vítima já estava estabilizada, para detectar eventuais condutas que necessitariam ser aplicadas antes dele receber o tratamento definitivo no processo do intra-hospitalar. E também relacionadas ao suporte básico e avançado de vida, visto que ele progrediu com uma parada cardiorrespiratória. E aí, nessas imagens, vocês conseguem visualizar como foi organizado o momento, né? Então, a gente tinha uma base aí com todos os materiais disponíveis. Éramos um grupo de 4 pessoas, e no momento que a gente recebeu o caso clínico, a gente tinha um tempo bem corrido para separar os materiais que a gente poderia vir a utilizar, jogar dentro de uma caixa, pegar a prancha, pregar o material de imobilização, e aí seguir para o local do ocorrido, que vocês podem ver aí nesse terreno bem íngreme, né, onde a vítima se encontrava. E a abordagem inicial foi feita, a gente tinha uma pessoa para a cabeça, fez ali a abertura das vias aéreas, controle de cervical, e as demais se organizaram na questão da imobilização, da fratura, né, no membro inferior direito. A vítima também apresentava sinais de hemorragia interna, então nós prosseguimos com a reposição volêmica, com a imobilização do objeto que ainda se encontrava no corpo da vítima. Conseguimos pranchá-la depois de muita dificuldade, porque o terreno era meio inclinado. E aí, quando a gente desceu, ela evoluiu com uma parada cardiorrespiratória. Como éramos em 4, nos dividimos, enquanto 2 ativavam o DEA, as outras iniciaram a massagem de ressuscitação cardiopulmonar, né, ventilação aí 30/2, e fizemos a troca quando era solicitado pela docente. Então, depois do paciente ter retornado, ter sido reanimado, a gente prosseguiu com a avaliação secundária, ele já imóvelzinho, já na prancha, o exame físico mais completo, né, para se identificar alguma eventual mudança ou alguma coisa que pudesse ter passado despercebido. E, por fim, conseguimos retornar com esse paciente para a base. E a gente pode concluir, a partir disso, que a simulação realística, quando empregada na urgência e emergência, ela traz contextos que aproximam o discente da realidade, né, que fazem com que ele consiga desenvolver esse raciocínio clínico contextualizado ali dentro da situação que ele é colocado, que ele é inserido, aprimorando a sua capacidade reflexiva, a sua agilidade, as suas competências no que diz respeito ao trabalho em equipe, a sua comunicação, e até as condutas técnicas mesmo a serem realizadas, e isso contribui diretamente na sua formação profissional, na assistência que ele vai vir a empregar, né, para que ele possa empregar de uma maneira segura, de uma maneira eficaz. Isso contribui também com a organização dos serviços de saúde como um todo. Então, como contribuições, esse trabalho visa principalmente permitir a reflexão e a reavaliação, bem como a construção de práticas pedagógicas que se baseiem na fundamentação de novas estratégias de ensino e que forneçam subsídios para a formação de profissionais capazes de exercer sua autonomia, ofertando uma assistência qualificada, segura e consciente também, baseada em princípios técnicos científicos. E essas foram as referências utilizadas como suporte teórico. Parabéns, Beatriz, pela apresentação, tá certo? Muito sucinta, bem completa, gostei bastante dentro do tempo que estava estimado, tá certo? A gente tem visto, né, cada vez mais as simulações realísticas sendo inclusas dentro do processo de formação dos profissionais. Desde que a gente teve a publicação daquele relatório Errar era Humano, né,
que aí foi quando a gente teve um despertar, um olhar maior para o que hoje a gente denomina como segurança do paciente, a gente começou a ter a simulação realística como um aliado na formação dos profissionais, né? Prevenir e diminuir as causas que provocam essas falhas é responsabilidade de todas as instâncias envolvidas no processo de cuidar de saúde, entre elas a formação. Com o objetivo de melhorar, né, os resultados, aí surge a simulação realística para a formação e treinamento desses profissionais, que tem crescido como uma das estratégias para o desenvolvimento das habilidades técnicas e não técnicas. E tem sido uma estratégia bastante explorada nos laboratórios de ensino, nos centros de simulação, na área de graduação e pós-graduação. Fico bem feliz que aí no curso de graduação de vocês tenham a oportunidade de vivenciar essa simulação, essas práticas ainda enquanto profissionais, enquanto alunos discentes no período de formação. O meu questionamento é, essa abordagem de simulação realística, ela está restrita somente à disciplina de urgência e emergência, algo relacionado a esse período, ou a simulação realística é uma proposta do projeto pedagógico do curso? Ou seja, outras disciplinas também podem contar com essa ferramenta? Beatriz, o teu microfone está desativado. A gente percebe você... Eita, eu nem tinha percebido. Desculpa. A gente tem, sim, a utilização dos laboratórios, né, da faculdade para fazer essa simulação. A gente tem um laboratório semelhante, aliás, ao bloco cirúrgico. A gente tem a parte de cardiologia, a gente tem a parte do simulador de parto. Então, todas as disciplinas que integram essa parte específica da enfermagem, né, as áreas da enfermagem, a gente passa por esse processo de simulação, tanto em laboratório como nas práticas fora do laboratório também. É bem interessante, faz parte do projeto pedagógico mesmo, da construção do ensino. Tá ok, obrigado, tá certo. Foi muito boa a sua apresentação. Obrigada a vocês. Boa tarde. Parabéns, Beatriz. Agora vamos dar continuidade com a segunda apresentação, a de número 062. Bárbara, assim que você começar, pode ligar seu microfone. Boa tarde. Boa tarde, Bárbara. Estão conseguindo me ver e me ouvir direito? Conseguimos te ver e a tua tela está projetada, mas a gente ainda não consegue visualizar a tua apresentação. Só um momento. E agora, consegue? Conseguimos. Pressiona Ok. F5, que aí o slide, o PowerPoint, ele entra no modo de apresentação. Pronto, está carregando. Foi? Sim. Bom, meu nome é Bárbara Vitória, sou estudante de enfermagem da Unijorge, que fica localizada em Salvador, Bahia. O tema do meu resumo foi simulação realística para aprendizagem da assistência de enfermagem em situações de urgência e emergência, um relato de experiência formativa. Ai, meu Deus. Só um momento. Pronto. A simulação realística na graduação de enfermagem é um método de ensino baseado em situações de urgência e emergência, proporcionando ao estudante preparação, análise
e desenvoltura no trabalho em equipe e na resolução desses problemas. A hemorragia digestiva alta, cujo foi o tema específico que eu trouxe, tem elevado prevalência nos serviços de urgência. Demanda uma abordagem rápida com manobras terapêuticas apropriadas, que vai desde a anamnese ao exame físico, uma vez que há risco de morte é desenvolvida por diversas patologias gastrointestinais. Só um momento. Ai, Jesus. A esofagogastroadenoscopia é o principal método de diagnóstico terapêutico e prognóstico para hemorragia digestiva alta, não hipertensiva, assim reduzindo a taxa de recidiva de hemorragias, necessidade de transfusões hemáticas e cirurgia. A administração de inibidores da bomba de prótons tem se revelado importante no alcance de melhores resultados. O objetivo... Eita, meu Deus. Tá dando um erro aqui. Bárbara, desculpa me interromper. Se ficar melhor para você, você pode apertar a ESC, sair do modo de apresentação e ir seguindo somente com a seta quando você quiser passar os slides. A gente consegue visualizar em um tamanho menor, mas ainda assim fica bom. Pronto, deixa eu ver. É porque eu acho que está dando problema aqui no computador. Ok. Só um instante. Eu vou falando e aí está travando muito. Bom, o principal objetivo desse resumo foi relatar a experiência do atendimento ao paciente simulado vinculado à disciplina de emergência. Foi esse o principal objetivo. A metodologia abordada tratou de um caso clínico ao qual trouxemos a simulação desse paciente AO, 54 anos, masculino, branco, pedreiro, nascido e procedente de Salvador, Bahia. Procurou pronto atendimento com quadro de melena, seguido de interorragia, hipertenso controlado, com uso de maleato de enalapril, passado de úlcera duodenal, tratada há 10 anos. Nega queixa dispéptica, algia abdominal, êmase, alteração do ritmo intestinal, etilismo, hepatopatia e uso de anti-inflamatórios e ácidos acetilsalicílico. Bárbara, desculpe interromper, mas você quer que a gente projete o slide para ficar melhor, para podermos acompanhar? Pronto, pode ser. Que aqui está travando. Quando eu mexo, ele... Não sei o que é que está acontecendo. Uhum. Pois vamos projetar, viu? Ok. Ô, Bárbara, Oi. Interrompe tua apresentação. Já interrompi. Tá bem. Pronto. Eu inicio novamente? Não, Bárbara. Você pode continuar de onde você parou. Ok, da metodologia. Isso. A próxima.
Aí, na admissão, o paciente encontrava-se descorado, consciente, orientado em tempo e espaço, frequência cardíaca de 96 batimentos por minuto e pressão arterial sistêmica de 110 por 70. Iniciado reposição volêmica, solicitado exames laboratoriais e internação. Coagulograma, função renal e plaquetas normais. Os demais exames apresentavam alterados, que foi a hemoglobina de 10,2 e hematócrito de 30,4. Iniciado o preparo intestinal para colonoscopia e endoscopia digestiva alta. Pode passar. Bom, este trabalho fez nos permitir imersão do cenário, ampliando a visão de atendimento como cuidado com a segurança do paciente, além do tratamento específico da patologia. Com o objetivo de melhorar as habilidades técnicas, a fim de também aumentar a vivência prática, além da sala de aula, fazendo mais para uma vivência. E próximo, por favor. E aqui foram algumas referências utilizadas para a realização do resumo. Ok, Bárbara, parabéns pela apresentação. Todos conseguem me ouvir? Sim, estou ouvindo. Parabéns pela apresentação. Dentro do cenário epidemiológico das emergências, né, dos serviços que são referências para emergências clínicas, a gente tem um grande número de casos de pacientes que são admitidos com quadro de hemorragia digestiva alta ou baixa, e dentro do cenário da enfermagem, essa é uma patologia que requer uma extrema atenção e uma vigilância clínica rigorosa. A hemorragia digestiva alta, ela é definida como todo sangramento que é decorrente de lesões proximais ao ligamento de Treitz e corresponde a 85% dos casos de hemorragia digestiva, né, que vão acontecer na área do esôfago, estômago e do duodeno. A gente falou, e você falou no seu trabalho, que o paciente ele chegou com uma certa estabilidade hemodinâmica, a gente viu que ele estava tendendo à hipotensão, mas ainda não estava fazendo um taquicardia, a frequência dele estava limítrofe, em torno de 37. A enfermagem ela precisa estar bem atenta à monitorização hemodinâmica desses pacientes, porque eles descompensam muito rápido. Como o intestino ele tem uma grande extensão, uma grande superfície de área, então os pacientes, às vezes, eles acabam tendo sangramentos volumosos que não são exteriorizados. E a gente começa a perceber a importância, né, da atenção aos sinais clínicos, aos sinais vitais, à coloração da pele, porque muitas vezes esses pacientes eles podem evoluir com choque hipovolêmico. Ficou também no seu trabalho a solicitação de endoscopia e colonoscopia, que são um dos métodos diagnósticos mais utilizados na prática clínica para confirmar o sangramento digestivo, em especial a esôfago-gastroduodenodoscopia alta, né? A endoscopia, como a gente chama popularmente, mas a gente precisa lembrar também que existem outros exames que podem ser utilizados, né, quando a endoscopia e a colonoscopia não consigam diagnosticar, que é o estudo radioisotópico e a arteriografia. São exames pouco usuais, nem todos os serviços têm disponível. E eu queria saber para vocês como foi estar assistindo esse paciente, né? A gente viu a apresentação anterior, que foi uma simulação realista. Você traz também uma espécie de simulação, mas, na verdade, é uma prática em saúde. Quero saber para vocês como foi, para você e os demais coautores, como foi essa experiência de ter visto esse paciente, se vocês puderam participar da assistência enquanto graduandos de enfermagem, ou vocês apenas procederam com a observação, porque existem algumas instituições que não autorizam que os estudantes realizem procedimentos. Assim,
O paciente assistido foi meio que fictício. Nós utilizamos porque na faculdade não é permitido pessoas assim para fazer experiência, então utilizamos de boneco. E aí a professora foi dizendo o caso e nós foram uma equipe de 5 pessoas, onde um foi com a anamnese, outro já foi com o exame físico, e aí a gente percebeu bastante a importância da anamnese completa desse paciente, porque os exames clínicos apresentados por ele pode facilitar bastante desse paciente evoluir. E como já havia essa hemorragia digestiva, então, quando ocorre um sangramento, é bem complicado a visualização e todos os procedimentos. Então, o exame clínico apresentado foi muito, como é que eu posso dizer? Uma palavra. Deixa eu ver. É o principal objetivo, assim, agregado, entende? Aí foi maravilhoso, apesar de ter sido a primeira experiência, assim, da gente e ter sido um caso clínico meio que fictício, porém com uma experiência prática bastante abrangente para o nosso conhecimento. Certo, Bárbara, obrigado, né? Fica evidente pela tua fala que as simulações realísticas, elas são ferramentas potenciais que conseguem consolidar os conhecimentos teóricos obtidos de maneira tradicional. A gente tem percebido, assim como eu falei na apresentação anterior, que essa ferramenta ela tem ganhado bastante espaço, não só nos cursos de pós-graduação, mas também nos cursos de graduação. E isso é muito bom, porque proporciona aos alunos uma experiência muito maior. Eles chegam ao final do seu processo formativo com mais segurança e um pouco mais de habilidade prática, tá bom? Parabéns e obrigado mais uma vez. Obrigada. Agora, o próximo trabalho será do código 001. Boa tarde a todos. Vocês estão me ouvindo? Boa tarde, Guilherme. Conseguimos te ouvir, conseguimos ver a tua apresentação também, tá? Certo. Meu nome é Guilherme. Tá bem. Meu nome é Guilherme, sou graduando em enfermagem pela Universidade Federal de Pernambuco, campus Recife. Então, o título do trabalho foi Simulação Realística para Reanimação Cardiopulmonar a graduandos de enfermagem. Então, a gente sabe que a parada cardiorrespiratória, né, ela consiste na interrupção da atividade mecânica cardíaca. E, com isso, ela tem um potencial comprometimento tanto respiratório quanto cerebral. Diante disso, a reanimação cardiopulmonar, ela surge, né, e ela é implementada na tentativa de se restabelecer essa circulação espontânea, e deve ser realizada em etapas protocoladas. Diante disso, a simulação realística, ela se apresenta como um potencial agente, né, de ensino para esse tipo de manobra. Então, o objetivo do trabalho foi descrever a experiência da simulação realística para a reanimação cardiopulmonar a graduandos de enfermagem, né, da UFPE. Quanto aos métodos, foi um relato de experiência realizado durante a monitoria da disciplina de urgência na comunidade, em que esses discentes, era proposto para eles, né, essa simulação realística como a estratégia de ensino. Então, dos resultados. Inicialmente, era feita uma extração dos conhecimentos prévios dos alunos quanto aos conceitos de PCR e RCP, né? E após
se extrair esses conhecimentos deles, eram realizadas práticas em manequim de alta fidelidade das manobras de RCP, certo? Então, diante desse cenário, foi evidenciado uma carência de prática, né, em situações de urgência e emergência extra-hospitalares, e essas práticas de monitoria, elas trouxeram mais segurança aos alunos, né, trazendo mais desenvoltura e confiabilidade para eles. Diante disso, ela surge realmente como uma estratégia de ensino, como já foi trazido pelas colegas anteriormente, eficaz e que traz mais segurança para esses alunos. Então, essas aqui foram as referências utilizadas e foi isso. Deixa eu só... Guilherme, Oi, pode falar. parabéns pela apresentação, certo? Foi bem rapidinho, bastante sucinto na fala, né? Tem um pouquinho de tempo livre, então vamos fazer algumas considerações. Pode Assim fazer. como os demais trabalhos, o teu trabalho ele traz, né, uma experiência sobre simulação realística para estudantes de enfermagem. Mais uma vez coloco que fico bastante feliz quando vejo esse tipo de metodologia sendo empregada ainda nos cursos de graduação. Eu passei a ter uma experiência, uma aproximação maior com a simulação realística já na época da pós-graduação. A gente utilizava muito isso durante o período da residência, e eu pude perceber o quanto isso poderia ser melhor aplicado dentro dos cursos de graduação para que os estudantes eles saiam um pouco mais seguros, né? Formar traz um pouco de insegurança a todos, isso é perfeitamente normal, mas essas estratégias conseguem nos dar um pouco mais de segurança. Gostei bastante do teu trabalho quando ele fala que dentro da simulação de vocês tinham um feedback, um debriefing, como a gente tem falado atualmente, né? As simulações Isso. de alta fidelidade, elas vêm facilitando o aprendizado quando são utilizadas nas condições certas, né? Existem algumas iniciativas que às vezes tentam trabalhar com metodologias ativas e simulações realísticas, mas às vezes não tem tanto sucesso, porque existem etapas teóricas bem definidas, né, para que a gente consiga atingir o objetivo desse tipo de atividade. E aí o feedback durante essa experiência de aprendizado, a participação dos alunos nessas práticas repetidas e repetitivas, porque muitas vezes as simulações elas tendem a repetir alguns casos como modo de aperfeiçoamento da prática, né? E aí a gente precisa ter também, lembrar sempre que o grau de dificuldade ele deve ser aumentado. Eu vi aí no teu trabalho que vocês colocaram que vocês iam falar sobre suporte básico e que depois vocês conseguiram introduzir alguma coisa de suporte avançado de vida para instigar os alunos. Essa é uma etapa bem importante da simulação realística. A gente faz o que é, a princípio, né, o objetivo que estava programado, e a gente sempre tenta ir um pouco além. Não necessariamente os alunos eles vão ser avaliados, né, os candidatos eles vão ser avaliados pelo que você cobrar após, mas isso é uma maneira de instigar o conhecimento. E algumas pessoas acabam se interessando e, por vezes, sabem e conseguem colaborar com o conhecimento dos demais, tá certo? Fico feliz que aí na UFPE vocês também estejam tendo, né, acesso a esse tipo de ferramenta o mais precoce possível, tá bom? Parabéns. Obrigado. Parabéns, Guilherme. Agora, vamos dar continuidade ao trabalho 020. Licença, vocês estão me ouvindo? Sim. Te ouvindo, Vou só compartilhar a tela. Oi? Estou te ouvindo. Tá, vou só compartilhar a tela aqui, já que eu ligar a câmera. Um momento. Todos veem perfeitamente? Sim. Vou botar no slide. Um momento.
Entrou no modo de apresentação? Aham. Pode Bom, vou ligar continuar. a câmera aqui. Todos me veem tranquilamente? Sim, Iago. Boa apresentação. Ok. Obrigado, vou iniciar. Boa tarde a todos, me chamo Iago Oliveira, vou apresentar sobre a síndrome de burnout em profissionais emergencistas no contexto da Covid-19. Entrando na introdução, o mundo atualmente está no momento de pandemia da Covid-19. O que foi constatado é que, com a presença da pandemia, os níveis de estresse dos profissionais emergencistas aumentou. Esse aumento do estresse está relacionado com a elevação da carga horária de trabalho e as repentinas mudanças na dinâmica de trabalho. Essas mudanças seriam os protocolos de segurança dos profissionais, o próprio uso intensivo dos EPIs e, claro, dentro desse processo como um todo, aquela situação, aquele estado de alerta constante. É válido ressaltar também que dentro desse panorama da pandemia entra a infecção, a contaminação do próprio profissional e também dos seus entes familiares, seja pela falta dos EPIs ou mesmo pela infraestrutura do local onde ele presta os serviços, o estabelecimento, às vezes não fornece o suporte necessário para o momento atual. E, claro, o momento da pandemia em si, ele gera uma impotência no profissional de saúde. E essa impotência gera incertezas que, porventura, corroboram um desgaste físico e psicoemocional no profissional. O objetivo principal desse estudo é levantar evidências científicas acerca da expansão dos casos da síndrome de burnout relacionados à pandemia da Covid-19, principalmente nos profissionais emergencistas. Os métodos utilizados, em relação aos métodos, o presente estudo trata-se de uma revisão integrativa de literatura, na qual se foi utilizado as plataformas de base de dados Lilacs, Medline, PubMed, SL e Scopus, com os seguintes descritores: burnout, profissional e emergência. E, claro, seus respectivos sinônimos correspondentes em inglês, francês e italiano. Dentre os critérios de inclusão colocados no estudo, estão os artigos estarem publicados entre os anos de 2015 a 2020 e abordar sobre a pandemia da Covid-19 correlacionando com a síndrome de burnout. Os critérios de exclusão foram os estudos não tratarem sobre o tema, o objetivo do estudo e a repetição entre as bases de dados utilizadas. Após a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, utilizou-se 14 pesquisas. Entrando nos resultados e discussões, dos 14 artigos utilizados, a ansiedade e o estresse e a péssima infraestrutura se tornaram fatores preponderantes para o aparecimento, para o surgimento da síndrome de burnout. Lógico, dentro desses aspectos aqui, a numeração à esquerda dos gráficos e todos listados, eu gostaria de destacar os dilemas éticos e morais pelos quais os profissionais passam. Entra em questão a parte do que o próprio regimento dele, do juramento dele em si faz, todos os profissionais, a parte religiosa, tanto do profissional como do paciente. Outros achados estão com menos intensidade, os distúrbios do sono, as redes sociais e as notícias falsas dentro desse contexto, falta de medicamentos específicos e ausência do apoio da família. Em relação ao esgotamento profissional, foi constatado que a falta de EPI se torna um fator preponderante para o esgotamento dos profissionais. Houve uma pequena divergência em relação aos longos turnos de trabalho, mas a maioria dos estudos constatou que, a partir de 3 turnos de trabalho, existe uma influência preponderante no desgaste, no esgotamento do profissional. Seguindo essa linha de raciocínio, chegamos aqui à própria visão dos profissionais em si. Me atendo à parte da ajuda especializada, como vocês podem ver aqui no gráfico, na maioria dos estudos, os profissionais relataram recusar uma ajuda especializada, um acompanhamento profissional para tratar aquele momento dele.
de estresse, de uma rotina extenuante. O que foi achado a respeito disso, dentre as justificativas, é o medo em ser afastado da instituição na qual ele presta o serviço, e o receio maior era que a situação pela qual ele estava passando houvesse uma quebra do sigilo, daquela situação, da circunstância que eles passavam. Dentro desse processo como um todo, como vocês podem ver, tudo está interligado, os profissionais reconheceram que eles estão prestando serviços inadequados. Dentro desse processo de você recusar uma ajuda especializada, você deixa de lado o autocuidado e, porventura, seu desenvolvimento, sua percepção cognitiva e sensorial tem um déficit, e com esse déficit, a resolutibilidade dos casos, dos problemas repassados para eles, com certeza, diminuem também. Por isso, essa percepção de não estar prestando serviço da mesma forma como era anterior à pandemia. A conclusão do estudo é que realmente existe uma interferência da pandemia no aumento do número de casos da síndrome de Burnout, mas os pontos que ela atinge e a intensidade dos mesmos ainda são relativos, por se tratar de uma temática nova. Ou seja, mais estudos especializados na área devem ser realizados para chegarem a conclusões que tirem esse relativismo de questão. As palavras-chave foram Covid-19, equipe de profissionais, estresse e síndrome de Burnout. Aqui estão as referências utilizadas. Muito obrigado pela atenção de todos. Muito obrigado, Iago, pela apresentação, parabéns. Acho que esse tema é extremamente pertinente dentro da situação epidemiológica que a gente tem vivido em todo o país, em todo o mundo, na verdade, né? Eu lembro claramente de quando tudo isso começou aqui. Na verdade, a gente ouvia falar sobre Covid, sobre coronavírus pela TV, e aí a gente via imagens muito emblemáticas dos outros países, né? Enfermeiras lá na Ásia, na China, que ficavam com o rosto marcado pelos EPIs, que passavam horas com os EPIs sem poder ir ao banheiro, sem poder beber água, sem poder comer, que faziam longos turnos de trabalho. As enfermeiras, os médicos também, que passavam longos períodos sem voltar para casa, porque tinham medo de estarem com os familiares e se contaminarem. Isso tudo, a princípio, nos parecia muito distante. A gente assistia aqui pelo jornal e ficava, nossa, que coisa, que situação adversa, condições extremas de trabalho. E em pouquíssimo tempo, isso tornou-se a nossa realidade. Todo esse período de pandemia, o princípio de tudo, a organização dos fluxos dentro dos serviços de saúde, ele foi um período muito estressante, muito desgastante. A gente teve no início da pandemia o racionamento e até o desabastecimento em muitos locais dos EPIs, e isso foi um fator de muito estresse para todos os profissionais. Por quê? Estamos lidando, né, com uma doença nova, para a qual a gente não tem tratamento específico, que para cada indivíduo se comporta de uma maneira diferente. A gente sabia que até então os mais acometidos eram pessoas idosas e com comorbidades. Aqui no Brasil a gente já nota uma mudança desse perfil, a gente tem pacientes jovens e sem comorbidades que estão evoluindo com gravidade, e a gente tem também um grande número de profissionais da saúde, de um modo geral, né, que estão na chamada linha de frente, adoecendo e, por vezes, evoluindo com desfecho desfavorável, que é o óbito. Então, toda essa situação, ela é extremamente estressante. Os profissionais de saúde, né, ao longo do tempo, eles têm se habituado a longas jornadas de trabalho, porque, às vezes, as remunerações, elas não são suficientes para suprir as necessidades, por vezes as necessidades domésticas. Então as pessoas acabam, né, os profissionais médicos, da enfermagem, da fisioterapia e tantos outros, pegando vários vínculos empregatícios, e aí às vezes passam 20 horas, 24, 48, 72, e por aí vai, né, sem dormir, sem um descanso adequado, sem retornar para casa, e tudo isso é um fator de estresse, e acaba se acumulando. Chega uma hora que realmente o desgaste ele acontece, e o burnout, ele vem, né, como um distúrbio emocional, com sintomas de exaustão extrema. Eu acho engraçado porque, às vezes, alguns colegas do trabalho dizem, eu estou exausto, eu estou cansado.
E algumas pessoas que talvez não tenham tanta sensibilidade, elas dizem, não, só precisa dormir, isso é só porque tu tá trabalhando demais, pega a tua folga e sai para se divertir. Quando, na verdade, a gente entende que o burnout é a síndrome, né? Ela é uma patologia mental que é real, que acontece, e que também acaba se tornando uma causa de afastamento, né? A taxa de absenteísmo tem crescido bastante por conta de profissionais com a síndrome. Vi que você é graduando de medicina, então talvez não tenha vivenciado ainda essa experiência, e deixo o conselho para todos os outros colegas que ainda são graduandos, que cuidem-se. A saúde mental ela é extremamente importante, tanto quanto a saúde física. A gente tem passado por um momento muito difícil, os profissionais de saúde estão sobrecarregados. Eu sou um exemplo claro, eu tive Covid, vou colocar isso para vocês, e depois que eu tive, ao retornar ao trabalho, eu me senti extremamente estressado, esgotado fisicamente. Eu não sei se por conta da carga de trabalho, que quando a gente volta também é alto, porque a gente tem muitos colegas afastados, mas a gente precisa ter bastante atenção nesse momento para que a gente não acabe adoecendo mentalmente falando, tá? Muito obrigado pela apresentação, gostei bastante, bem sucinto e um tema extremamente pertinente à realidade na qual estamos inseridos atualmente. Eu que agradeço. Parabéns, Iago. Agora é o trabalho do código 016. Boa tarde, consegue me escutar? Sim. Sim, Antônia, conseguimos te escutar e te ver. Vou compartilhar a tela. Está compartilhando? Agora sim. Também já está aparecendo os slides já. Certo, vou começar. Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Antônia, sou estudante de enfermagem da UFBA e vou apresentar o trabalho intitulado Sistematização da Assistência de Enfermagem nos Serviços de Urgência e Emergência do Brasil, uma revisão integrativa. Bom, a sistematização da assistência de enfermagem é uma metodologia que organiza o trabalho profissional de enfermagem quanto ao método, o dimensionamento e instrumentos. Sabe-se que seu uso nos serviços de saúde traz várias vantagens, como visibilidade e reconhecimento do profissional de enfermagem, promove a autonomia, uma assistência qualificada, tornando o trabalho mais eficaz e satisfatório. Já os serviços de urgência e emergência têm como demandas atendimentos de gravidade com risco ao paciente e queixas pontuais, o que exigem equipes bem preparadas. Sabe-se também que é a responsabilidade da enfermagem nestes serviços estabelecer prioridades, identificar e tratar situações que ameaçam a vida e promover uma assistência organizada por rotinas e protocolos. Também sabe-se que a realização da SAI ela é obrigatória em todos os ambientes em que ocorre assistência de enfermagem. Mas, apesar dessa obrigatoriedade, há algumas limitações e fragilidades para o seu uso, o que acaba gerando desorganização, gastos desnecessários e sobrecarga de trabalho nestes serviços. Diante do exposto, este trabalho teve o objetivo de analisar a implementação da sistematização da assistência de enfermagem nos serviços de urgência e emergência nas instituições de saúde do Brasil. Quanto ao método, este estudo trata-se de uma revisão integrativa, no qual a cota de dados foi realizada em julho de 2020, realizando-se uma busca nas bases de dados Lilacs, Medline, Cielo e Scopus, utilizando os escritores enfermagem e emergência, processo de enfermagem e a palavra-chave SAI. As etapas do estudo foram, primeiramente, identificação do tema, estabelecimento dos critérios de inclusão e exclusão, busca e categorização dos estudos, avaliação, interpretação dos resultados e apresentação de síntese do conhecimento. Os critérios de inclusão foram artigos publicados e indexados nos bancos de dados relatados anteriormente, disponíveis na íntegra, gratuitamente no idioma português e publicados entre os anos de 2015 e 2020, e que abordassem a SAI nos serviços de urgência e emergência. Foram excluídos os artigos repetidos, estudos de revisões, dissertações e monografias, e que não contemplassem os objetivos definidos.
Como resultados, a maioria dos artigos foram do tipo descritivo, exploratórios qualitativos, no caso 3, e quanto ao ano de publicação, a maioria dos artigos foram encontrados no ano de 2016 e 2019, com 2 artigos em cada. Quanto às bases de dados, 5 foram da Lilacs e 1 no Cielo, e Medline e Scopus não tiveram artigos que atendessem aos objetivos propostos. A partir da análise dos artigos, obtivemos as seguintes categorias: benefícios e aplicabilidade da SAI nos serviços de urgência e emergência, aspectos desafiadores para a utilização da SAI e propostas de melhorias para a sua aplicação. Quanto aos benefícios e aplicabilidade, os profissionais de enfermagem referiram promover que o uso da SAI promove a padronização, organização e qualificação da assistência, propiciando maior visibilidade para estes profissionais. Muitos profissionais também relatam que o uso da SAI é importante realizar sua documentação, pois a partir da documentação é possível fornecer um instrumento para avaliação crítica do fazer profissional. Alguns profissionais do SAMU também relataram que o uso da SAI facilita o serviço. Quanto aos aspectos desafiadores, os profissionais de enfermagem relatam também que a não realização da SAI torna o serviço pouco organizado, aleatório e instintivo, o que acaba gerando um cuidado fragmentado propenso ao erro. Muitos profissionais também relatam que as inadequações de instrumentos da SAI também é um desafio para o seu uso. Há também resistência às mudanças por parte das equipes de enfermagem, falta de interesse das equipes, falta de cobrança da chefia e falta de capacitação nas instituições. Nos locais onde o processo de enfermagem é informatizado, há dificuldade de acesso a recursos materiais, por exemplo, computadores, o que acaba facilitando a demora para o registro. Como proposta de melhorias, é importante que o profissional de enfermagem busque por conhecimento atualizado e padronizado por meio de protocolos e que as instituições e os serviços ofereçam educação continuada e permanente. Quanto ao SAMU, é importante que os órgãos reguladores reformulem as legislações sobre a SAI e que haja também a informatização dos dados. É importante também que os serviços forneçam instrumentos simples, realizando treinamento, atendendo às especificidades dos cuidados na emergência e que haja o aumento dos recursos humanos e financeiros para aprimorar os projetos sobre a SAI. Bom, concluindo, apesar da SAI trazer benefícios à equipe de enfermagem, sua utilização ainda é incipiente nos serviços de urgência e emergência, devido a alguns obstáculos, como descontinuidade da assistência, inadequações de instrumentos do processo de enfermagem, falta de recursos materiais e treinamentos e capacitações. Os aspectos que facilitariam o seu uso seriam a adequação dos impressos, dimensionamento de pessoal, informatização dos serviços, financiamento de projetos sobre a SAI e a oferta de treinamentos e capacitações. Ressalta-se a importância que os órgãos reguladores da profissão, no caso o COREN e o COFEN, reformulem a legislação sobre a SAI no SAMU, visto que este conta com uma dinâmica própria de trabalho. Há necessidade também do enfermeiro se posicionar como líder, assumindo o papel de facilitador da aplicação da SAI nos serviços de urgência e emergência do Brasil. Como contribuições, este estudo contribuiu para analisar a implementação da SAI nas unidades de urgência e emergência, para assim subsidiar a adoção de estratégias para o seu fortalecimento, beneficiando assim a equipe de enfermagem, organizando e melhorando a qualidade da assistência prestada. Além disso, tornou-se nítida a escassez de pesquisa sobre essa temática nos últimos 5 anos. Essa observação surge com o intuito de fomentar o interesse para futuras produções científicas na área e, consequentemente, potencializar a utilização da SAI em sua plenitude em todos os serviços de urgência e emergência do Brasil, assim como determinado pelo COFEN. Essas foram as referências utilizadas e obrigada pela atenção de todos. Parabéns pela apresentação, Antônia. Obrigado pelo trabalho, pela contribuição com um pouco do nosso conhecimento, né? A gente tem que o cenário de emergência, ele lida com diferentes densidades tecnológicas ao mesmo tempo que a gente tem tecnologias leves, né, e menos densas, ao mesmo tempo a gente tem tecnologias duras e com uma maior densidade. Então, eu costumo dizer que na emergência, a gente vai do 0 ao 800 muito rapidamente. Em uma sala, você tem a escuta, né,
no acolhimento com classificação de risco, você tem a escuta e a fala como um mecanismo de trabalho, como um meio de trabalho, e da sala ao lado você tem ventiladores mecânicos, você tem monitores, você tem pacientes muito graves, você tem desfibriladores, que são tecnologias densas do cuidado. Então, a gente consegue transitar entre esses espaços, entre esse grande universo que é a emergência. Eu sou bem suspeito para falar de emergência, sou enfermeiro emergencista, trabalho com emergência e gosto bastante disso, mas a gente vê falar de SAI no cenário da emergência é uma coisa que muitas vezes muitos profissionais não entendem e que ainda estão aquela torcida de nariz, né? A enfermagem, ao longo do seu processo de formação histórica aqui no Brasil, né, a enfermagem moderna que a gente tem vivido, o profissional enfermeiro, ele se dividiu muito, porque a gente é muito cobrado, tanto que a gente seja profissionais assistentes, então temos que ser profissionais clínicos, e temos que ser profissionais também administrativos, e às vezes a gente fica ali nessa interface entre uma coisa e outra, e aí a gente às vezes não consegue fazer nem tão bem uma coisa e nem tão bem a outra, né? Para muitos enfermeiros, a sistematização da assistência de enfermagem, ela é tida apenas como uma burocracia, como uma exigência legal, né? A partir da resolução 358 de 2009, que o COFEN instituiu a sistematização em todos os ambientes onde ocorre a atividade de enfermagem, mas a gente precisa pensar que sistematizar já é uma coisa que a gente faz muito empiricamente, mas a gente já faz. A gente só precisaria organizar um pouco mais o nosso processo de trabalho, entendendo que isso traz benefícios para os profissionais, para a equipe de enfermagem, e mais ainda para o paciente, né? Gosto muito de dizer que na emergência, o plano de cuidados, o foco na sistematização, ele deve ser ainda mais intenso, e é onde ele é mais negligenciado. Por quê? A organização do processo de trabalho na emergência, ela precisa ser muito amarrada, ela precisa ser bem definida, porque a gente, exatamente por transitar em um ambiente com tanta divergência, né, e diferença de densidade tecnológica, a gente lida desde pacientes com uma gravidade mínima até pacientes extremamente críticos. E aí eu gosto muito de falar que, às vezes, a sistematização da enfermagem é só fazer aquilo que a gente já faz, só que de uma maneira organizada, sempre focando nas evidências, porque a enfermagem ela não trabalha com o diagnóstico nosológico, o diagnóstico da patologia, e sim em cima dos sinais e sintomas que o paciente nos apresenta, que a gente vai definir as nossas prioridades. Sempre falo para os colegas e também para os meus alunos que ser enfermeiro é saber definir prioridades, e ser enfermeiro de emergência é saber definir prioridades duas vezes, porque você sempre tem uma grande carga de trabalho que você precisa organizar e definir o que é mais importante para aquele momento, tá certo? Parabéns, e espero que daqui a algum tempo, né, com os novos profissionais que estão sendo formados, a gente consiga ter uma melhor aceitação dessa ferramenta tão importante e tão própria da enfermagem, né, que é a sistematização, é algo que só a gente tem, mas que às vezes a gente não se apropria. Mas estamos passando por um processo de transformação profissional, né, com os novos profissionais, os novos enfermeiros e enfermeiras que entram no mercado, e quem sabe daqui a algum tempo a gente tem isso um pouco mais próximo a gente, vou usar esse termo. Obrigado. Obrigada. Parabéns, Antônia. Agora, vamos dar continuidade ao trabalho 151. Boa tarde. Boa tarde, Mariana. Boa Consegue me ver, me ouvir? Sim, consigo. Certo. Meu nome é Mariana Isabel. Eu sou graduanda do curso de enfermagem da Universidade Federal de Pernambuco, do Campo Recife. E hoje eu vou falar sobre as situações de urgência na comunidade, a monitoria como um instrumento de promoção à saúde. Bem, a educação em saúde, ela
é fundamental para desenvolver o processo de autonomia e emancipação do indivíduo na sociedade. Além dela fortalecer o processo da relação do paciente com o profissional, ela facilita também o processo de ensino-aprendizagem. E, com isso, ela aborda componentes componentes da cultura e do contexto histórico de cada indivíduo. Com isso, dá acessibilidade a noções de primeiro socorro para os discentes da graduação, a promoção da saúde. E, através disso, realizar um ensino com uma metodologia crítica social que faça com que esses discentes comecem a ter um pensamento crítico reflexivo através de suas ações. Com isso, a monitoria da disciplina de situações de urgência na comunidade, ela, como é que eu posso falar? Ela fomenta a problematização e a participação do indivíduo na contextualização teórico-prática, fazendo com que esse indivíduo ele saiba a maneira correta de agir na comunidade, em situações de urgência e emergência, mas também ele tem aquele pensamento crítico do que ele está fazendo e das ações que ele está executando. O objetivo deste trabalho é relatar a experiência de acadêmicas de enfermagem durante a realização de atividades de uma monitoria como instrumento facilitador da promoção à saúde. O método utilizado é um relato de experiência que foi através da vivência de acadêmicas do curso de enfermagem, da monitoria, né, da disciplina de enfermagem em situações de urgência na comunidade, que ocorre no segundo período do curso de enfermagem da Universidade Federal de Pernambuco, logo no início do curso, né? E com isso, a gente teve como resultado, através dessas monitorias, essas monitorias ocorrem no departamento de enfermagem, em salas de aula ou em laboratório, dependendo da quantidade de alunos, e ela ocorre com carga horária de 2 horas semanais, e de acordo com o cronograma da disciplina. Então, nós, monitores, conduzimos a monitoria a partir do assunto que é dado em sala de aula pelos professores. E foi visto que a monitoria, junto com a articulação da disciplina teórica, ela trouxe uma maior assistência aos alunos, assim como o estreitamento do vínculo, tanto em relação aos professores, aos docentes, né, quanto a gente que é discente também, mas que está ali passando a prática de primeiro socorro para os estudantes do segundo período. Pois a gente, quando vai dar a monitoria, nós dividimos a turma toda em grupos de 5 a 6 alunos para cada 2 monitores. E com isso, todos os alunos, eles são capazes de realizar os procedimentos de primeiros socorros, de modo a assumirem uma atuação prática com segurança e responsabilidade. Além disso, eles desenvolvem, né, uma criticidade em suas ações, fazendo com que essa assistência ela seja mais crítica, no caso, com pensamento crítico, e seja melhor desenvolvida, porque eles estão ali praticando e não só estão vendo cada procedimento, né? Eles estão botando a mão na massa, como se fala. Além disso, tivemos como resultado uma integração teórico-prática através das metodologias ativas, pois a gente discute vários casos, a gente realiza vários procedimentos com várias temáticas, como engasgo, afogamento, parada cardiorrespiratória, queimadura, hemorragia, intoxicação por animais peçonhentos, produtos químicos. Nós utilizamos várias temáticas, como está previsto no cronograma, e com isso a gente faz prática de cada uma delas, fazendo com que esse aluno ele consiga pensar e saber como agir em determinadas situações. Outro resultado que nós obtivemos a partir da monitoria é a troca de saberes entre os discentes. Por quê? Nós, como os discentes monitores, a gente passa o que a gente já aprendeu durante a graduação e sobre nossa vivência também, e eles que estão iniciando agora, que estão no segundo período, os discentes do segundo período,
que estão ali aprendendo, eles também passam o que eles já sabem. E com isso, a gente troca uma grande gama de conhecimentos e de saberes, fomentando assim uma prática mais inclusiva, uma prática mais realista, né? Porque a gente integra aquele contexto sociocultural que a gente vive. Concluindo o trabalho, a gente viu que a monitoria ela é importante como instrumento de promoção de saúde, porque ela permite a construção e a obtenção de conhecimentos acerca de primeiros socorros em relação à comunidade, né? E nosso enfoque é mais para urgência e emergência na comunidade, e além disso, ela confere aos discentes o aprimoramento da prática deles em realizar cada procedimento com criticidade e com o desenvolvimento correto daquele procedimento, além de estimular o desenvolvimento de uma identidade profissional crítica e inclusiva na comunidade com os cidadãos. Por fim, eu trago uma frase do pedagogo Paulo Freire, que ele disse que a educação não transforma o mundo, a educação ela muda as pessoas, e as pessoas sim que mudam o mundo. Muito obrigada. Parabéns, Mariana, pela apresentação. Muito interessante ver aí na UFPE que vocês têm essa disciplina e que ela é inserida logo no início do curso. Eu acredito que o projeto político-pedagógico do curso de vocês, ele é muito voltado realmente para, então, esse contato com a comunidade desde o início, né? A monitoria, ela surge dentro do ambiente acadêmico como uma estratégia, né, de aproximação entre os alunos, na qual o monitor, ele é uma pessoa que vivencia uma prática docente com alunos do seu mesmo curso, mas de períodos diferentes, né? É uma modalidade de ensino, na verdade, de fortalecimento do ensino, da parte teórica e prática que é passada em sala de aula e laboratório, e é um momento em que os alunos, né, os alunos, eles conseguem ter um pouco mais de liberdade, às vezes naquele ambiente mais formal da sala de aula, os alunos, eles não se sentem à vontade para esclarecerem as dúvidas, porque acreditam que elas são triviais, ou bobas, sentem-se envergonhados. E com outros alunos, dentro da prática docente, executada por esse aluno, que é designado como monitor, né, ele se sente um pouco mais à vontade. É uma estratégia muito utilizada em quase todas as universidades públicas e privadas também. E aí gostei quando vocês colocam que vocês vão trabalhar com essa monitoria mais voltada para a comunidade. A gente tem sempre, eu sempre brinco, né, com isso. Sempre tem alguém que passa mal, que tem um corte, que tem um choque, enfim, situações diversas, né, urgências básicas, mas que a população, de uma maneira geral, precisa estar minimamente preparada, se não para assistir, pelo menos para onde conduzir esse paciente, essa vítima, né, que foi acometida. Muito interessante, gostei bastante do seu trabalho, a proposta metodológica é muito boa, inclusive levando um pouco da disciplina teórica da graduação para uma parte de extensão, né, já que vocês trabalham com a comunidade. Esse tipo de atividade extramuros, né, esse contato da universidade com a comunidade, com a população, é muito importante, até para que a população não ache que a universidade é algo isolado, que está ali, isolado e que a gente não pode, enquanto cidadão, ter acesso. A universidade vem, então, até a comunidade, expõe e traz um pouco do conhecimento que é apreendido e que é construído dentro desses mundos, tá? Muito obrigado. Obrigada. Agora, para começar o trabalho 141. Boa tarde, consegue me ouvir, me ver? Só ouvir. Ver agora. Tá tudo ok. Oi, Luana, boa tarde. Compartilhando a tela. Boa tarde, professor. Conseguem ver minha tela? Ainda não. Agora sim.
Pronto. Bem, boa tarde, vou dar início, né, ao trabalho. Meu nome é Luana, eu sou acadêmica de enfermagem da Universidade Tiradentes, Aracaju, Sergipe, e eu vou apresentar agora o resumo intitulado Tendência da Mortalidade por Doenças Isquêmicas do Coração no Brasil entre 1998 e 2018. Bem, as doenças isquêmicas do coração, segundo estimativas da Organização Mundial da Saúde, elas são a principal causa, né, de morte no mundo. E elas estão atreladas a alguns fatores de risco, entre eles a obesidade, a hipertensão, diabetes e o tabagismo. E devido à alta morbimortalidade, né, por essas doenças, os serviços de urgência e emergências entram como um meio muito importante, né, para tratar, para atender esses pacientes e também entrar como uma fonte de aumento da sobrevida desses pacientes, vistos que esses serviços, eles são primeiramente, né, quem vai atender a esses pacientes. O principal objetivo, né, do nosso trabalho foi estimar a tendência de mortalidade por doenças isquêmicas no Brasil entre 1998 e 2018. A seguir um estudo descritivo, quantitativo, do tipo ecológico de série temporal, que buscou avaliar, né, a mortalidade por doenças isquêmicas do coração no Brasil entre 1998 e 2018. Esses dados foram retirados do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde e estratificados por região do país. Além disso, eles foram extraídos da Classificação Internacional de Doenças, ou CID-10, dos códigos, entre os códigos 1 e 20 a I-25. As taxas, né, de padronizado de mortalidade, a TPM, ela foi calculada por faixa etária, agrupada a cada 10 anos, utilizando o método direto. A população mundial estabelecida pela Organização Mundial da Saúde foi utilizada como população padrão para realizar os cálculos das taxas. E os quantitativos populacionais, elas foram retirados de dados do IBGE, dos censos de 2000 a 2010, das estimativas intercensitárias de 1980 a 2012 e estimativas populacionais de 2000 a 2060. A análise de tendência, ela foi calculada, né, considerando a taxa padronizada de mortalidade por doenças isquêmicas do coração como variável dependente e os anos de estudo como variável independente. Foi utilizado o modelo de regressão linear simples, considerando o p-valor significativo menor que 0,05. O programa Biostat versão 5.3 foi utilizado para a realização dos cálculos. Quanto aos resultados, né, a gente observou que mais de 2 milhões de óbitos, né, ocorreram nesse período de tempo, né, no Brasil, tendo uma taxa de mortalidade para o ano de 1998 de 69,9 para cada 100 mil habitantes, e no ano de 2018 de 48,5 para cada 1.000 habitantes, a taxa de mortalidade. E aí a gente verifica, né, nessa análise de período que houve uma redução até significativa de 30,6% na taxa de mortalidade. Quanto ao coeficiente, né, da mortalidade, a gente percebeu que, pelas regiões, a Sul e a Sudeste obtiveram maior coeficiente, sendo no ano de 1998 um coeficiente de 98,1 para o Sul, e para o Sudeste um coeficiente de 86,7 para cada 100 mil habitantes. E no ano de 2018, que é o final do período selecionado para o estudo, o Sul esteve com 44,1 e o Sudeste com 46,7 para cada 100 mil habitantes. No geral, o Norte e o Nordeste, eles obtiveram os menores coeficientes, e em contrapartida, né, houve um aumento de 22,8% para o Norte e 29,8% para o Nordeste, apesar do coeficiente, no geral, ser o menor. Quanto às regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, eles obtiveram as maiores taxas, né, de mortalidade, mas, em contrapartida, também houve uma redução desde o início do período de 55,1% para o Sul, de 43,8% para o Sudeste e 26,9% para o Centro-Oeste. Quanto à tendência da mortalidade por doenças isquêmicas do coração no Brasil e suas regiões nesse período, a gente observa que o Brasil, ele teve, né, uma tendência de diminuir a cada ano. A gente verifica aqui o coeficiente de regressão
é negativado, com menos 0,9817. Então, a tendência, no geral, para o Brasil é uma redução. Mas, em contrapartida, as regiões Norte e Nordeste e Norte teve o contrário, ou seja, com os valores positivados, a gente observa aqui uma tendência de aumento a cada ano, de 0,9556 para o Nordeste e 0,6442 para o Norte. Então, a tendência de aumento a cada ano para essas regiões. E a gente tem aqui o resultado do Sul, Sudeste e Centro-Oeste, todos negativados, então uma tendência de redução. Para o Sul, de menos 2,6736 e para o Sudeste, menos 1,8219, sendo também para o Centro-Oeste uma redução, né, uma tendência de redução de menos 0,6713. Então, com esses dados, a gente consegue observar, de uma forma geral, no Brasil, uma queda na tendência de mortalidade, e que desde a implementação das políticas públicas para esse público, né, a gente conseguiu observar uma redução nas doenças isquêmicas do coração, porém uma redução substancial. E aqui a gente deixa nossa contribuição com esses dados, né, ressaltando a importância do aprimoramento das políticas públicas de prevenção e controle dessas doenças. Aqui foram algumas referências utilizadas. Muito obrigada. Obrigado, Luana, pela tua excelente apresentação, um excelente trabalho. Eu não sei, ele é um recorte de uma pesquisa maior, de um grupo de estudos. Não, a gente realizou mesmo esse estudo pequeno mesmo para a jornada, para o simpósio. Legal, muito interessante a análise que vocês fizeram. Olhando assim, ele nos parece um recorte de um trabalho maior, né? Os estudos ecológicos, eles se referem a grupos de pessoas e não a indivíduos. O teu trabalho está metodologicamente bem estruturado, né? Foi um trabalho com uma série temporal. E os estudos ecológicos, eles são úteis para testar a plausibilidade, de novas hipóteses ou gerar novas hipóteses, né? E aí meu questionamento, eu estava anotando aqui, o que é que você achava com os teus resultados que tinham contribuído? A gente notou uma redução da taxa de mortalidade entre 98 e 2008, se a gente pegar os extremos separados, bem importante. E aí eu queria te perguntar, você até já respondeu um pouquinho no final da apresentação, a quais fatores você atribuiria a redução dessa taxa de mortalidade ao longo desses 20 anos? Você falou um pouco sobre políticas públicas e é realmente por aí, né? A gente teve o advento do SUS, a gente teve a ampliação do acesso aos serviços de saúde, a gente teve aumento, né, ampliação também do acesso a métodos diagnósticos e, mais importante do que tudo isso, o Brasil, o SUS, ele tem trabalhado, né, ele foi fundamentado em uma lógica preventiva, então a gente trabalha muito com prevenção e promoção em saúde, então a gente tem tentado reduzir fatores de risco, a gente tem orientado mudanças do estilo de vida, e a gente tem tido também um acesso maior aos medicamentos dos fatores de risco, né, das causas potencialmente tratáveis, que contribuem diretamente para as doenças isquêmicas ou as doenças cardiovasculares, por exemplo, o tratamento da hipertensão e do diabetes. A gente teve, com o programa da farmácia popular, a redução do custo desses medicamentos, então muitos brasileiros hoje eles conseguem ter acesso aos antihipertensivos orais e aos hipoglicemiantes por um custo econômico bem menor do que se tinha, né, lá em 98, e tudo isso contribui com a redução da taxa de mortalidade. Um outro fator que a gente pode citar também é que, talvez na época dos nossos avós, as pessoas costumavam muito, fulana morreu de quê? As pessoas sempre diziam, morreu de coração. Então, muitos óbitos, eles eram registrados como causas cardiovasculares, como morte súbita, infarto, mas, na verdade, não se sabia. O que se sabia era que todo mundo apresentava uma parada cardiorrespiratória, como todo processo de óbito, e as pessoas da época atrelavam isso às mortes por causas cardíacas, e a gente sabe que talvez não fosse bem assim. Então, os registros nas DOs hoje, eles têm as mais diversas patologias, a gente tenta, né, enquanto profissional de saúde, a equipe médica tenta deixar essa declaração de óbito com o diagnóstico mais fidedigno, realmente a causa da morte, para que a gente não tenha dados epidemiológicos incorretos, tá certo? Inclusive, as secretarias, por vezes, quando alguém coloca PCR como causa do óbito, as secretarias devolvem as declarações de óbito
para retificação, para que a gente não tenha esses dados computados de maneira errada, tá? Muito bom o seu trabalho, muito obrigado pela explanação. Obrigada. Então, chegamos mais a um dia de apresentação e ao fim agora. E agradecemos ao professor pelas suas contribuições e sua disponibilidade e a todos que apresentaram. E lembrar que, a partir das 18 horas, começam as palestras. E é isso. E está todo mundo liberado. Muito obrigada e parabéns a todos. Obrigado, Poliana e Geisiane. Geisiane, eu acabei falando um pouquinho mais pelo e-mail. Poliana, depois eu vi que tinha me mandado um e-mail e eu acabei não respondendo. Eu acabei confundindo mais de teu e-mail. Obrigado pelo contato, tá? Um bom evento a todos, aos colegas que estão participando da programação científica. Aproveitem bastante. O simpósio está excelente. Um abraço a todos. Qualquer coisa, estou à disposição.